contamos para você mais cedo que a Câmara deve votar hoje a urgência do projeto que pode derrubar o decreto que reajusta o IOF. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, ao vivo aqui no Jornal Gente, na manhã desta segunda-feira. Deputado, bom dia, prazer falar contigo. Qual é a expectativa da bancada do agro? O que o senhor tem de informações aí a respeito do que está programado para hoje? Bom dia a todos vocês aí da Band News, da Rádio Bandeirantes. Para mim é um prazer estar com vocês mais uma vez. Veja, nós estamos mobilizados, completamente mobilizados. Conversei ontem ainda com o presidente Hugo Motta. Nós vamos votar hoje a urgência do PDL que susta os efeitos daquele decreto do IOF, para que a gente possa botar a bola no chão e começar o jogo de novo, né? Principalmente sobre esta medida provisória que chegou na semana passada, que trata também de um aumento de carga tributária extremamente expressivo para os setores produtivos, não só para o agro, e que a gente precisa debater, precisa enfrentar, e temos uma mobilização muito grande para que isso não prospere. Deputado, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. E o deputado presidente da Câmara, não é? O deputado Hugo Motta, deputado Lupion, ele tem marcado a sua atuação por hesitação permanente, né? Ele decide uma coisa, recua, toma uma pressão, aí não aguenta a pressão. Semana passada foi chamado de frouxo pelo deputado André Fernandes, ficou calado. Enfim, o fato é que não se sabe ao certo o que é que tem na cabeça do deputado, né? Ou se simplesmente ele fica ali entre aderir ao governo e exercer as suas funções mesmo de líder do poder legislativo. O senhor confia que ele vai mesmo colocar isso em votação hoje ou há o perigo de novamente ele roer a corda? Eu acho que não tem esse risco, não. É uma questão da maioria dos líderes do Congresso, né? A gente tem um colégio de líderes que define a pauta junto com o presidente. Esse debate ocorreu muito fortemente na semana passada. É necessário mostrar para o Executivo que esse tipo de aumento de carga tributária, sem compensação, sem conversar com os setores produtivos e sem analisar os impactos diretos em quem gera emprego e quem gera renda nesse país, não pode prosperar. Então, eu acho que os partidos estão extremamente mobilizados em relação a essa pauta e não vejo qualquer tipo de hesitação nesse sentido. Até porque existe uma grande mobilização. Para vocês terem ideia, nós estamos falando em mais de 30 frentes parlamentares unidas nesse assunto, mais de 98 entidades do setor, representativas do setor produtivo, né, representativas de classe. Então, há uma pressão muito grande, há uma força muito grande, inclusive nos moldes do que foi aquela medida provisória 1227, aquela MP do fim do mundo, e que nós conseguimos fazer, na época, o presidente Rodrigo Pacheco devolver a medida provisória, e agora ela vem com um dos artigos dessa nova medida provisória apresentada pela Haddad, vem de novo a reedição da 1227, ou seja, mais um motivo para a gente brigar. Então, está todo mundo muito insatisfeito em relação a isso e nós vamos seguir firmes nessa batalha. Deputado, bom dia para o senhor, boa tarde aqui de Paris, obrigada pela entrevista aqui no Jornal Gente. Enfim, é mais uma tentativa aí de aumento de impostos do governo que deve ser bloqueada na Câmara. Sociedade que já não suporta a alta carga tributária brasileira. E por que, na opinião do senhor, o governo não toma conhecimento da necessidade de corte de gastos? A gente vem sempre falando isso aqui. E o que o Congresso pode fazer nesse sentido? Bom, exatamente o que a gente tem dito, né? Vamos à marca de um imposto novo ou um aumento de carga tributária a cada 37 dias nesse governo. Já são 24. É um verdadeiro absurdo. O governo que gasta mal, gasta irresponsavelmente, ligou o modo reeleição total, né? Então, só nas medidas populistas, buscando aumentar a popularidade, melhorar nas pesquisas, e estão torrando, literalmente, para fazer isso. Então, a gente tem cobrado muito isso, tem dito que é necessário, extremamente necessário um corte de gastos, um ajuste de contas, nós estamos falando em praticamente 60% de déficit nas contas públicas, e isso é extremamente preocupante. Eles estão quebrando o país sem ter nenhuma responsabilidade com o futuro. E o que a gente tem dito é que a gente precisa efetivamente reformar o Estado. Eu sou um dos que sempre defendeu que a reforma administrativa teria que vir antes da reforma tributária. E agora a coisa começou a caminhar. Foi criado já a comissão lá na Câmara dos Deputados,
deputado Pedro Paulo do Rio é o presidente, em que nós estamos debatendo fortemente uma reforma do tamanho do Estado brasileiro e principalmente uma condição de diminuir o tamanho dessa máquina para que ela não seja o ralo que é hoje de recursos públicos, né? Agora, o governo já demonstrou totalmente que não está nem aí para ajuste fiscal, não está nem aí para corte de gastos e vão continuar usando eleitoralmente tudo que eles puserem. Deputado Pedro Lupion, ao vivo aqui no Jornal Gente. Deputado, o senhor nos contou que hoje, segunda-feira, deve ser votada a urgência da votação da derrubada do decreto que aumenta o IOF. E a partir daí, qual que é a expectativa do senhor? A votação para a derrubada, não só da urgência, acontece quando? Qual é a possibilidade de aprovação? Ou o Congresso espera que, nesse meio tempo, o Poder Executivo apresente uma proposta alternativa? Bom, o Poder Executivo apresentou uma proposta alternativa completamente absurda, né? Uma proposta alternativa que vai custar muito caro para quem produz e o consumidor que vai pagar preços mais altos, né? Essa medida provisória apresentada sobre LCA, LCI, CRA, CRI e também as fintechs e outros itens mais, gera uma disparidade de mercado, gera um custo elevadíssimo e isso vai causar um impacto gigantesco na competitividade, não só do agro, mas também do comércio e serviços, principalmente do setor imobiliário, né? Hoje não se tem outras linhas de financiamento para imóveis, para construção civil, que não é LCI, que agora o governo está querendo passar a mão. Então, a medida alternativa é completamente absurda. Nós estamos no modo batalha geral em relação a essa medida provisória para não deixar que ela prospere. Da mesma maneira que a votação hoje simples da urgência do decreto do IOF, do PDL do IOF, já vai demonstrar para o governo o tamanho da insatisfação do Congresso. O governo hoje não tem uma base de 150 deputados para tentar defender essa medida. Então a gente vai deixar esse recado extremamente claro, vai ser votado hoje, bem como as definições em relação a essa medida provisória, não há compromisso algum por parte do Congresso de aprová-la, pelo contrário, né, são queixas e mais queixas em relação a isso. O prazo de emendas se encerra amanhã, inclusive, dessa medida provisória nova, e já estou sabendo que tem quase que 1.000 emendas apresentadas, mas o nosso objetivo é que ela tenha o mesmo destino da 1227, que a gente tenha uma recolhida aí por parte do governo, que a gente consiga devolvê-la para que eles pensem em outras alternativas. O governo, por outro lado, a única proposta que faz contrária é a ameaça, né? Fica mandando recado para o Congresso o tempo todo, dizendo que vai cortar emendas, que vai diminuir os recursos que os parlamentares podem destinar, tudo isso, que para nós pouco importa. O que importa para nós é que a gente não destrua o Brasil. Deputado, qual é na ponta do lápis ali o prejuízo para esse setor que o senhor representa no Congresso Nacional da medida provisória? Não vou nem mais falar do IOF aqui, que pelo que eu entendi isso aí já é página virada, mas da medida provisória o jogo está sendo jogado ainda, né? Tem negociação em curso, pode cair uma parte, outra parte pode ficar. Qual é o tamanho do prejuízo para o agro se a medida provisória ficar como está? Vamos lá, as LCAs, a letra de crédito do agronegócio, significou nessa safra, até abril desse ano, praticamente 479 bilhões de reais. Tá, praticamente 43% de todo o financiamento da safra do Brasil. Por que que ele foi tão atrativo e por que que ele rendeu tanto? Porque ele não é taxado, porque ele é isento, porque para o investidor que quer buscar alguma letra ou algum título que seja mais interessante investir, ele vai buscar aquele que é isento, que dá competitividade e principalmente com bom rendimento. A média de rendimento de 13,3%, 13,4%. CDB não dá isso. Então, o interesse do investidor foi justamente isso. E o ticket médio, olha o absurdo, o ticket médio é de R$15. De R$15 o ticket médio para compra de uma LCA, para o investimento numa LCA. Então, obviamente que vai ter uma fuga de investidores, obviamente que a gente vai ter dificuldade para esse financiamento, no momento em que a gente precisa planejar a próxima safra, né? A gente precisa até o final desse mês apresentar um plano safra que vai custar pelo menos 25 bilhões de reais para o governo, né, para a União, que é isso que custa para o governo, a equalização desses juros, e a gente sempre buscando medidas alternativas para buscar não ter a necessidade tão clara de um plano safra ou tão urgente de um plano safra. Hoje, para vocês terem ideia, o plano safra do montante total da safra brasileira, que girou em torno de 1,2 tri, mais ou menos,
O Plano Safra não significa 20% disso. Todo o resto é bancado pelo privado, é bancado pela cooperativa, pela cerealista, pela trader e pelos investidores. As LCAs estão nesse processo, como os FIAGROS, os fundos de investimento do agronegócio, também estão. E que o governo fez o quê? Taxou. E que nós vamos derrubar o veto na próxima terça ou quarta-feira, se Deus quiser, para que a gente consiga evitar a taxação dos FIAGROS também, que já tem mais de 1 milhão de cotistas, com ticket médio de R$500, e que são uma parte importante do financiamento do agro. Então a gente vê prejuízo atrás de prejuízo, problema atrás de problema, e as alternativas para se livrar da necessidade do apoio estatal, a gente vê só o governo tentando tirar algum tipo de benesse, pegando para si essa responsabilidade. Deputado, eu já ouvi a observação ou a avaliação no sentido de que o governo, ao contrário do que disse o ministro da Fazenda, ele falou em justiça tributária, o que o governo busca é uma espécie de justiçamento, né? Tributário, eleitoral, político, enfim. Afinal de contas, a gente sabe que esses setores que o governo busca penalizar com aumentos de impostos sem parar, são exatamente setores onde ele nunca fez sucesso, digamos assim. Ele chegou a chamar os produtores rurais brasileiros de fascistas, né, o presidente Lula. O senhor acha que faz sentido isso, essa suspeita de que o que está em curso é um processo de vingança do governo, sobretudo em relação aos setores, e eu falo inclusive de classe média, né, que historicamente o rejeita? Não tem dúvida nenhuma. A gente tem um histórico aí, desde o começo desse governo, dos ataques e dos prejuízos que o meu setor, por exemplo, teve, né? Sem contar outros setores que ideologicamente não estão tão alinhados com o governo. Existe uma batalha política gigantesca, esse prejuízo ao setor produtivo é um prejuízo que impacta diretamente no bolso do brasileiro, infelizmente. Né? A gente está falando de um setor que gera para mais de 30% dos postos de trabalho, né? Mais de 30% dos empregos no país. Balança comercial hoje só existe por causa do agro, 52% de tudo que é exportado no Brasil é pelo agro. E vamos falar a participação do PIB, né? Mais uma vez, os números apresentados na semana passada, crescimento do PIB, crescimento da economia, justamente por causa e puxado pelo setor agropecuário. E esse povo que está aí não aceita de jeito nenhum o sucesso do produtor rural, não aceita de jeito nenhum o protagonismo dos nossos produtores. Pelo contrário, o que a gente vê todo dia são cascas de banana no caminho, pedras no caminho, barreiras no caminho, para que a gente tenha que enfrentar. Eu digo que nós que eu falo, a bancada ruralista, a frente parlamentar da agropecuária, nós temos que viver sempre no modo reação o tempo todo, porque todo dia tem alguma novidade, todo dia tem algum problema novo. E é justamente isso que a gente está tentando resolver. Vamos dar um exemplo da semana passada. Nós votamos semana passada a ratificação fundiária dos imóveis de fronteira, que são todos os imóveis que estão na fronteira oeste do Brasil, na fronteira internacional, e entrar na legalidade, que precisava dar única e exclusivamente um prazo a mais para os produtores poderem se regularizar. Quem votou contra? PT. Então, é muito claro o posicionamento, é muito clara a movimentação deles e, principalmente, o apoio àqueles que trabalham tão contra nós. Quero agradecer ao deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, falando conosco aqui ao vivo nesta segunda-feira no Jornal Gente. Obrigada, deputado. Até a próxima, hein? Eu agradeço, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho e uma boa semana a todos. Obrigada. 8h50